Bom dia, bom dia, mais uma vez. Pessoal, nós estamos muito felizes. Culto de batismo é um culto especial e hoje temos mais motivos ainda para celebrar. Nossa, tanta coisa Deus está fazendo na nossa vida e a gente está muito feliz. Tem pessoas muito especiais aqui no nosso meio. Todos vocês que nos visitam pela primeira vez, né? Como o Guima falou, a gente não está no nosso local onde a gente se reúne frequentemente, mas a gente está numa casa linda demais, né? E os responsáveis estão aqui, daqui a pouco a gente vai agradecê-los publicamente. Gente, muito obrigado desde já. Pessoal, beleza, o cara da câmera falou, fica quieto. O cara da câmera falou, para aí, mano. Vou tentar, eu vou tentar. Se eu não conseguir, você que está me assistindo aí online, acontece. Pessoal, estamos muito felizes. E o que a gente está fazendo aqui é muito mais do que obedecer a Jesus. Jesus falou, creiam e sejam batizados. O próprio Cristo falou isso. Mas é mais do que isso. Nós estamos celebrando a salvação de Jesus. Agora, eu queria que você percebesse algo. Nós não estamos apenas celebrando o amor de Jesus. Nós estamos celebrando a salvação de Jesus. Talvez você fale, não é a mesma coisa? Eu acho que a salvação ela é mais do que isso. Quando a gente fala sobre evangelho, quando a gente fala sobre salvação, a gente não está falando apenas uma mensagem de amor. Existem as boas novas, mas quando a gente fala sobre salvação e evangelho, a gente fala sobre as más notícias antes das boas notícias. Eu quero que alguém se arrisque a dizer qual é o versículo mais famoso da Bíblia. Alguém sabe? Quem falou aí? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, vocês sabem o que está antes de João 3,16? Os versículos anteriores? Vocês sabem os versículos posteriores a João 3,16? Será que alguém sabe? Percebe como as pessoas sabem João 3,16, mas não sabem em que contexto ele foi inserido. Não é curioso isso? Tipo assim, o que Jesus disse um pouquinho antes, o que Jesus disse um pouquinho depois? Por isso eu queria ler com vocês. Hoje nós estamos sem apresentação visual. Eu queria que ou você prestasse bastante atenção na leitura que eu vou fazer, ou você abrisse a sua Bíblia, ou você abrisse aí seu aplicativo em João, capítulo 3, que nós vamos ler o que Jesus estava falando aqui nesse capítulo. Ok? Se você não trouxe sua Bíblia ou não tem um aplicativo, não tem problema, fique tranquilo, que eu vou tentar fazer uma leitura clara para que todos nós possamos compreender o que Jesus disse. Vamos lá. João, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 12. Pode ser? Vamos lá, João 3, 12. Jesus estava conversando com um mestre da lei, fariseu, chamado Nicodemos, e ele disse assim, se vocês não creem em mim, vocês fariseus, se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, atenção no versículo 14, e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo, aí sim o versículo mais famoso do mundo, porque Deus amou tanto o mundo, na minha versão, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só agora o versículo 17 a 19. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê em Jesus. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus.
Pessoal, versículo 14. Jesus fala assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Gente, o que Jesus está falando aqui? Que serpente é essa que Moisés levantou no deserto? E por que Jesus colocou, por que Jesus mencionou isso no contexto onde o versículo mais famoso do mundo está inserido? Eu queria ler com vocês outro texto. Nossa, Alex, quanta leitura. Não, é para entender. É para entender o que a Bíblia está querendo dizer. Mas serão poucos versículos, ok? Números, capítulo 21. Lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, ok? Capítulo 21, versículos 4 a 9. Aqui eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais rápida. Na verdade, eu vou fazer primeiro do 4 ao 6, ok? Números 21, de 4 a 6. Depois a gente continua do 6 a 9. Números 21, 4 diz assim: em seguida, partiram do monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho. Quem são essas? Quem seguiu o caminho para Or? O povo de Israel. Lembra-se do contexto? Eles eram escravos lá no Egito. O povo de Deus era escravo no Egito. Moisés foi levantado para libertar o povo da escravidão do Egito, ok? E no meio do caminho, eles começaram a reclamar, eles começaram a fazer várias coisas que não agradavam a Deus. E aqui é dentro desse contexto. Em seguida, partiram para o Monte Or e tomaram caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente. Olha o que o povo de Israel começou a fazer, versículo 5, e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você, Moisés, nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos essa comida, esse maná horrível que Deus está dando para a gente. Gente, versículo 6, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Até aqui por enquanto. Gente, o povo começou a reclamar. Eles saíram lá do Egito, começaram a peregrinar no deserto e Deus falou: olha, eu prometo para vocês que eu vou levar vocês para uma terra que tem comidas deliciosas. Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E o povo, eles estavam no meio do sol do deserto. Sabe o que Deus fez? Mandou uma nuvenzinha com uma sombrinha gostosa. À noite estava muito frio no deserto. Sabe o que Deus fez? Mandou uma chama de fogo para aquecer o povo. Deus estava com o povo, Deus mostrou cuidado com o povo. Quando eles pediam, não aguentamos mais esse maná, Deus mandava carne. Gente, carne no deserto. Deus fazia brotar uma carne no meio do deserto. Gente, Deus estava cuidando de maneira muito especial do povo, mas o povo só reclamava, só murmurava contra Deus. E, gente, isso é pecado. E aqui no versículo 5, quando a gente lê que eles falam: olha, aqui não é o que comer nem beber, porque Deus nos tirou do Egito. Lembram que no Egito eles eram escravos? Gente, escravo come o quê? Pão e água. Eles viviam uma vida miserável de escravidão. Deus libertou eles do Egito e eles estavam assim: era melhor viver no Egito do que ir para a terra prometida. Olha só a que ponto o povo de Deus chegou. E eles começaram a falar: aqui não há o que comer nem beber, e detestamos a comida que Deus nos dá. Um teólogo americano chamado John Piper, ele fala que a maneira como a gente deve compreender esse versículo aqui é como se hoje pessoas entrassem dentro da igreja, pegassem o pão da ceia e o vinho da ceia e jogassem no chão e falassem: isso aqui não presta. É dessa maneira, é com essa profundidade que devemos ler o versículo 5. O pessoal, ao reclamar de Deus, estava fazendo algo terrível e estava nitidamente pecando contra Deus. E, gente, o pecado deles estava ofendendo a Deus. Tanto é que o versículo 6 diz: então o Senhor enviou serpentes venenosas. Deus estava irado com o povo. Deus estava muito bravo com o povo.
Por quê? Por causa do pecado deles. Por causa do pecado deles. E talvez algumas pessoas falem assim: Alex, eu entendo que Deus estava bravo com o povo, mas eu não entendo Deus ficar bravo comigo. Eu não pequei tanto. Eu não sou uma das pessoas que mais peca nesse mundo, não. Né? Eu não sei se você já ouviu isso de alguém. Eu até cometo meus erros, mas eu não cometo tantos assim. Gente, Adão precisou cometer um pecado. Lembra de Adão? Lá no Jardim do Éden. Ele precisou falhar uma vez para sofrer as consequências eternas do pecado. Talvez você diga, tá bom, eu peco várias vezes, não apenas uma única vez. Mas tem pessoas que cometem pecados muito piores do que os meus. Gente, a sua régua não é o seu vizinho. A sua régua não é Hitler. Que é isso que normalmente as pessoas fazem, né? Ah, não, Hitler merece uma condenação eterna. A sua régua não é o seu vizinho, não é Hitler, não é o pior ser humano, não é o assassino. Eu nunca matei, nunca roubei, como é que Deus é capaz de me condenar? Gente, a sua régua é o próprio Deus. O seu padrão, a Bíblia fala que o nosso padrão, a pessoa a quem nós devemos nos comparar, a nossa santidade é comparada à santidade de Deus, e não das pessoas à nossa volta. E por isso Deus ficou indignado com o pecado do povo. Agora presta atenção. Por que Deus pune o pecado? Eu vou dar duas razões agora. Porque Ele é justo e porque Ele é santo. Imagine comigo. Estão comigo? Imagine que alguém entre na sua casa. Um assaltante entrou na sua casa. Um assaltante pegou todas as coisas da sua casa, roubou tudo que você tinha de mais valioso. E pior do que isso, um assaltante entrou na sua casa e matou os seus familiares mais queridos. Ok? Estão imaginando comigo? Aí imagine que esse assaltante seja colocado diante de um tribunal, diante de um juiz. E o juiz vira e fala assim: eu sou um juiz muito bom e amoroso. Por causa disso, não precisa pagar pena nenhuma, não. Pode ir para casa. O que você diria? Como você se sentiria? Você acha que isso é justo? Responda. Você acha que isso é justo? Não. Nós gostaríamos de ver justiça. A gente assiste o jornal e a gente clama por justiça, não é mesmo? Gente, Deus pune o pecado porque Ele é justo. Sabe por que Deus condena o nosso pecado? Porque Ele é justo. Se Ele não fosse justo, Ele ia fazer vista grossa, assim como o juiz dessa ilustração. Ele ia falar: não, eu sou uma pessoa boa, não tem problema os seus erros, não. Normalmente a gente quer justiça contra os outros. Para nós, a gente quer misericórdia, bondade e amor. Mas Deus, Ele não é justo apenas com os outros. Deus é justo com todos. Porque todos pecaram, Romanos 3:23, e afastados estão da glória, da presença de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2, o profeta disse: os seus pecados afastaram vocês de Deus, fizeram separação entre vocês. Nós estamos afastados de Deus. Sabe por que Deus pune o pecado? Ah, Alex, mas eu pequei pouco. Ah, Alex, mas eu não sou o pior dos pecadores. Eu não sou como Hitler, eu não sou como um assassino. Mesmo assim, se Deus é justo, Ele vai punir o seu pecado como Ele merece, com condenação eterna e justa. Porque Deus é justo, Ele pune o pecado. E segundo, porque Ele é santo. O nosso pecado não é apenas contra o nosso irmão. O nosso pecado não é apenas contra o próximo. O nosso pecado, em última instância, é contra Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Imagine que eu esteja, passeando no shopping. Né? A nossa igreja ela fica atrás do Casa Parque. Né? Não sei quantos conhecem aqui o Casa Parque. É um shopping de
móveis, mas agora já virou shopping para ir para o cinema, já virou shopping para passear, para comer, muito gostoso lá. Um dia a gente pode combinar de tomar um café no Casa Parque, olha só, por minha conta, beleza? Então vamos lá. Imagine que eu esteja passeando lá no Casa Parque. E uma pessoa maluca, ela vai me ver, pega um ovo e taca um ovo em mim. E plá, o ovo quebra, ele pega outro ovo, começa a atacar em mim, e eu começo a me proteger. O que é isso? Eu te faço uma pergunta, o que aconteceria com esse maluco? Iriam, no máximo, pegar ele e retirá-lo do shopping. Fala, sai daqui, você está maluco? Você está atrapalhando as pessoas, não é mesmo? Agora imagina o presidente da República andando no shopping. E um cara pega um ovo e taca um ovo no presidente da República. O que aconteceria com esse maluco? Tirariam ele do shopping? Não. Ele seria preso, não é mesmo? Prenderiam essa pessoa. Agora você percebe a mesma atitude, mas pessoas diferentes. A questão não é apenas o que a gente faz, é contra quem a gente faz. O nosso pecado é contra um Deus perfeitamente santo. O nosso pecado é contra um Deus eterno. E é por isso que a justiça de Deus contra o nosso pecado deve ser perfeitamente santa e eterna. Talvez você não compreenda o porquê de condenação eterna e porquê é tão severo. É porque é um Deus perfeito e santo. E talvez você diga, Alex, por que você está contando todas essas coisas? Eu achei que era dia de celebração. Eu achava que era dia de boas novas. Deixa eu contar mais uma ilustração. Hoje, é boa a ilustração, né? Que aí fica claro o que a gente está querendo dizer. Pessoal, imagine que você vá ao médico. O médico peça vários exames. E aí, depois que você fez os exames, você entrega para o médico olha os exames e ele faz um diagnóstico terrível. Ele percebe nos seus exames que você tem uma enfermidade gravíssima e que você tem pouco tempo de vida. Só que o médico ele fica com medo de te ofender. Ele fica com medo de você ficar muito triste. Então, o que esse médico faz? Eu vou ficar calado. Aí, imagine que ele pega os exames, me devolve os exames e fala, Alex, tá tudo bem, vai lá para casa, vai para sua casa. Você acha que esse médico está fazendo algo correto ou errado? Obviamente que esse médico está cometendo um erro. É contra os próprios princípios do trabalho dele, da função dele. Se tem alguém que tem responsabilidade de me avisar, é o médico. Ele não está tão preocupado em me ofender, ele está preocupado em falar a verdade pessoal. Sabe por que eu estou falando todas essas coisas? Porque a Bíblia fala dessas coisas. A Bíblia fala que somos pecadores. E se nós lermos, por exemplo, Números, capítulo 6, se nós lermos tudo o que está acontecendo aqui, Deus 21, 6, a gente vê um Deus que está realmente bravo. A gente vê Jesus falando em João 3,19, falando o quê? Olha, as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Tem um jovem que chega até Jesus e vai conversar com Jesus e ele fala, Jesus, o que eu tenho que fazer de bom para ter a vida eterna? Sabe o que Jesus fala para ele? O que você vai fazer de bom? Não tem ninguém que é bom. Só tem uma pessoa que é boa. Eu. É isso que a Bíblia fala. E da mesma forma que um médico ele tem a responsabilidade, eu diria a obrigação de informar uma enfermidade nossa, eu e todos os discípulos de Jesus aqui temos a responsabilidade de falar, nós estamos condenados por causa do nosso pecado. A gente está encrencado. Não tem ninguém que sobra aqui dentro dessa casa. Todos estamos condenados.
E assim como Deus mandou serpentes venenosas lá para o povo de Israel, por causa da murmuração e da revolta deles, Deus nos condenou por causa do nosso pecado. E muitas pessoas veem a Jesus apenas como um exemplo de amor. Por isso que eu falei que a gente falaria sobre o Jesus Salvador e não apenas o Jesus de amor. E aqui eu quero trazer você, então, para Números ainda, 21, 6. E a gente vai ler do 6 até o 9. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Gente, Deus estava bravo com o povo. Eles viram a ira de Deus. E nesse contexto, quando eles começaram a ver serpentes picando todas as pessoas, sendo envenenadas e pessoas morrendo, o que eles fizeram? Clamaram: socorro! Moisés! Fala com Deus, senão a gente vai morrer. Né? Não é isso que está acontecendo aqui? Olha só o versículo 7 ao versículo 9. O povo clamou a Moisés: Moisés, pecamos. Nós somos pecadores. Pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore, Moisés, para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse, Deus falou para Moisés o quê? Faça a réplica de uma serpente venenosa. Coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para essa serpente. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze dessa serpente era curado. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Serpentes venenosas estavam mordendo o povo. Deus estava derramando a sua ira e condenando as pessoas. Como? Através dessas serpentes. Deus vira para Moisés e fala: olha, o povo está clamando por salvação. Tá bom. Faz o seguinte, construa uma serpente de bronze. Quem foi picado e está com veneno, quando olhar para a serpente de bronze, vai ser curado. Ok? Era isso que estava acontecendo aqui. Agora, algumas observações interessantes. Primeiro, olhar para a serpente não prevenia as pessoas de serem picadas. Deu para entender? O que Deus estava falando não era assim, olhe para a serpente de bronze e nenhuma serpente vai picá-las. Não era isso. Deus estava falando, olha, quem foi picado e está envenenado vai olhar para a serpente. E ele vai ser curado. Elas foram picadas, as pessoas estavam envenenadas, elas iriam morrer. Mas Deus providenciou salvação para pessoas envenenadas, condenadas e que iriam morrer. Segunda coisa, Deus mandou as serpentes para o acampamento. Sabe como essas serpentes venenosas chegaram ali no acampamento? Deus mandou. O versículo 6 diz. Deus mandou essas serpentes lá. Por quê? Porque Deus estava furioso. A ira de Deus estava sobre o povo. Entretanto, a ira de Deus foi removida do povo quando eles olhavam para a serpente. E terceira coisa, tudo o que eles precisavam fazer era olhar. Mais nada. Eles só precisavam. Fui picado pela serpente. Estou envenenado. Tudo o que eu precisava fazer é olhar para a serpente de bronze e eu, então, seria curado. Vamos voltar para João 3? João, capítulo 3, a partir do verso 14. Jesus está tendo uma conversa com um fariseu chamado Nicodemos. E Jesus fala assim: como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Deu para entender a comparação? Assim como aquela serpente de bronze era um instrumento para remover a ira de Deus, assim como aquela serpente de bronze era um instrumento de Deus para trazer salvação e cura para quem estava condenado, envenenado e morrendo, Jesus seria levantado numa cruz, e quem crer na morte de Cristo Jesus seria salvo, seria livre da condenação do pecado. Todos nós fomos mordidos pelo quê? Pelo veneno do pecado. A Bíblia fala que em Adão todos se tornaram pecadores. Através de Adão, nós somos filhos de Adão, e o primeiro Adão fez isso com todos nós. Nós já nascemos condenados. E as pessoas, elas gostam de falar de João 3,16 e ignoram o que está escrito nos versículos seguintes. Veja João 3,17 e 18. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Talvez algumas pessoas virem e falem, está vendo, Alex? Jesus não veio condenar ninguém. Sabe por que Jesus não veio condenar ninguém? Porque o versículo 18 diz o quê? Não há condenação para quem crê, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho de Deus. Jesus não veio condenar ninguém porque todos já nasceram condenados. É o que a Bíblia diz. Não existe ninguém que não tenha sido mordido pelo pecado, pela serpente do pecado, pela serpente do engano. Por isso, Romanos 3, versículo 10 diz, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram. Todos nós estamos envenenados. Entretanto, olha que boa notícia. Jesus foi levantado no madeiro e numa cruz para que todo aquele que olhar para Jesus e crer em Jesus vai receber a vida eterna. Da mesma forma que nós nascemos condenados através de Adão, todos nós podemos ser salvos. A gente só precisa olhar e crer. Não precisamos fazer mais nada. A salvação é pela graça. Jesus foi levantado assim como a serpente no deserto. E se você crer nisso, você será salvo eternamente. E você não vai precisar fazer mais nada para ser salvo, porque a salvação não depende de obras, a salvação depende só de Jesus e mais nada. Você não precisa ser uma pessoa boa para ser salva, você precisa crer em Jesus. Creia em Jesus e você será salvo, não no Jesus do amor apenas, no Jesus que morreu numa cruz por causa do meu e do seu pecado. Entenda a gravidade do meu e do seu pecado. Enquanto você não entender isso, você não vai entender o Evangelho. Veja Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós nascemos condenados, nós nascemos mortos por causa do nosso pecado. Como os outros, versículo 3, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Talvez a gente pense equivocadamente que Deus está derramando amor por todas as pessoas. Mas quando a gente olha a história de Números, quando a gente olha o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando a gente vê Jesus falando, olha, assim como aconteceu lá no deserto, eu vou falar, todos aqui estão condenados, você está condenado, Nicodemos, e a ira de Deus está sobre você. E a gente vê aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 3, Paulo falando, nós éramos merecedores da ira de Deus. Aí aparece em Efésios, capítulo 2, versículo 4, uma das palavras mais lindas da Bíblia. Qual é uma das palavras mais lindas da Bíblia? Todavia. Entretanto. Isso. Gente, não fomos nós que mudamos o rumo da nossa história. Não sou eu e nem você que mudamos o nosso destino.
O nosso destino não está nas nossas mãos. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Entretanto, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, Ele, o que Ele fez? Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Não somos nós que mudamos a nossa salvação. Não somos nós que mudamos o nosso destino. Todavia, Deus, mesmo sem sermos merecedores, mudou a nossa vida, o nosso destino, a nossa história, pela graça. Não existe mérito. Não é porque Ele viu algo bom em mim ou em você. É porque Ele olhou para o Filho dele esmagado na cruz, pelo peso dos meus pecados. A ira de Deus foi afastada porque Ele olhou para o Filho dele carregando sobre si toda a culpa de todo o pecado humano. E a única coisa que a gente precisa fazer para receber o amor, para nos reconectarmos com Deus é o quê? Olharmos para a cruz e crermos. Se não fosse Jesus, seria eu. Eu estava condenado. Ele não pecou, quem pecou fui eu. Mas a condenação do meu pecado caiu sobre ele. Que Deus. Se você ainda não entendeu a profundidade desse amor, eu quero te fazer uma pergunta. Imagine que você tem um filho. Um filho que se ama, obviamente, de todo o seu coração. E esse filho faz um exame médico, e o médico fala que ele precisa de um transplante urgente de órgão. Caso contrário, ele vai morrer. Aí imagine que você faça alguns exames e você descobre que você é compatível. O que você faria? Gente. É óbvio, não é? Ainda assim, as pessoas falariam, cara, que atitude de amor. Ainda assim, as pessoas falariam, esse pai, ele ama o filho e ele deu o órgão dele para o filho dele. Cara, que coisa linda. Agora imagine comigo outro cenário. Uma pessoa matou o seu filho. Uma pessoa assassinou o seu filho. E ele está no hospital. Esse assassino, porque quando ele estava fugindo da polícia, ele bateu o carro e está num acidente gravíssimo. E chega a informação, olha, o assassino do seu filho está quase morrendo. Mas ele precisa, para ser salvo, de um transplante de órgão. E sei lá como, chega a informação que a única pessoa compatível para salvar aquele homem é você. O que você faria? Para pensar. O que você faria nessa situação? Sabe o que é impressionante? Porque a cruz e o amor de Deus se assemelha não ao primeiro caso. O que Deus fez por mim e por você se assemelha ao segundo caso. A Deus salvando o assassino do seu filho. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Deus não nos salvou por ver coisa boa em nós. Deus nos salvou quando éramos inimigos dele. Nossa, que Deus, que amor. Isso é um amor que os filmes não contam, que as séries do Netflix não mostram. Apenas a palavra de Deus mostra.
E o que a gente está fazendo aqui hoje é celebrando essa salvação. Porque essa igreja, ela é composta por pecadores que não merecem, pecadores que reconhecem que são os piores pecadores da cidade de Brasília. Somos nós. E é por isso que essa igreja se uniu, porque entendeu que precisa de um Salvador. Essa igreja reconhece: sem Jesus eu estou perdido. Essa igreja reconhece: Deus me amou a esse ponto, a ponto de me amar apesar de eu não merecer. Deus matou o filho dele por pecadores como eu. Essa igreja entende isso. Essa igreja são os pecadores que entenderam quem é Jesus, o que Jesus fez, e agora celebram a salvação que foi ganhada sem mérito algum, não por obra nenhuma, não por ação nenhuma. Nós fomos salvos por Cristo Jesus. E é por isso que não cansamos de repetir o quê? É tudo sobre Jesus, não é nada sobre nós. Não é sobre o que nós podemos fazer, é tudo sobre o que Cristo fez. E o que a gente quer falar aqui, antes de irmos para a piscina e batizarmos pessoas, nós queremos falar que todos estão condenados, mas quem crer em Jesus será salvo. Eu tenho um amigo que ele tem muita dificuldade de falar de Jesus para o pai dele. E ele fala: Alex, eu não consigo falar de Jesus para o meu pai, porque meu pai ele é uma pessoa incrível. Meu pai é uma pessoa moralmente correta, ao ponto eu nunca vi alguém moralmente melhor do que meu pai. Já vi pastor, já vi crente, já vi pessoas de tudo quanto é lugar. Mas o meu pai é a pessoa mais correta que eu conheço. Gente, ele precisa de um Salvador. Todos precisam de um Salvador. Todos que estão aqui precisam de um Salvador. Todos que estão aqui precisam de Jesus. Caso contrário, todos estão condenados. É o que a Bíblia diz. É o que cremos pela fé. Nós não pregamos a Jesus apenas em casos extremos. A gente prega Jesus porque só Jesus pode salvar. E todos nós precisamos, não apenas do amor de Jesus, mas de um Salvador, de um Senhor. E as pessoas que vão se batizar hoje, elas vão declarar isso. Sabe o que é o batismo? Ninguém vai batizar para receber a salvação. O batismo não salva ninguém. O batismo é apenas uma declaração externa de algo que Jesus já fez e está fazendo no interior de cada um de nós. Isso é que é o batismo. E o batismo é apenas uma evidência do novo nascimento, de pessoas que já nasceram de novo. Ou seja, quem crê em Jesus e quem nasce de novo quer se batizar. E é por isso que algumas pessoas vão se batizar hoje. O batismo representa 5 coisas. 1, a nossa morte. Quando vocês virem pessoas entrando dentro da água, sabe o que isso significa? Que elas estão morrendo para si mesmas. Outra coisa que o batismo significa, o novo nascimento, a nova vida. Quando elas saírem da água, vejam pessoas que estão declarando: eu morri para mim e agora eu vivo para Cristo. O batismo é um símbolo do perdão de pecados. Quando vocês virem pessoas se batizando aqui, lembre-se, elas estão lavadas com o sangue de Jesus e por isso são salvas. Alex, então, se eu pecar, eu vou continuar salvo? Sim, porque não é pelo seu mérito. Isso significa que eu posso pecar o quanto eu quiser? É lógico que não. Entretanto, se você pecar, nós temos um Salvador, Cristo Jesus. Nós somos salvos por causa dele, e não por causa das nossas obras, ou do que fazemos, ou da nossa santidade. 4ª coisa, o batismo representa
a presença do Espírito Santo. Foi o que foi dito por Pedro lá em Atos capítulo 2. Vocês vão se batizar em nome de Cristo para o perdão de pecados e receberão o Espírito Santo. E quinta coisa, o batismo representa a nossa participação na família de Deus. Não tem como você ser identificado com a igreja, você fazer parte de uma igreja sem o batismo, pois 1 Coríntios 12, 13 diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Agora eu queria ler uma frase do pastor Mark Driscoll, que ele diz assim, presta atenção, e a gente já está encerrando. O pastor Mark Driscoll disse assim: batismo é a forma bíblica de expressarmos publicamente que pelo poder do Espírito morremos para a nossa vida antiga, por meio da morte de Jesus, e vivemos uma nova vida por meio da ressurreição de Jesus, lavados dos nossos pecados da mesma maneira que a água nos lava da sujeira. Portanto, ser batizado não torna alguém cristão. Não ser batizado não faz com que alguém pare de ser cristão, mas um cristão deve ser batizado. Agora presta atenção numa coisa. Talvez você tenha sido batizado numa igreja. Talvez você seja membro de uma igreja. Talvez você tenha feito várias coisas numa igreja, ajudado uma igreja, feito ação social através de uma igreja. E mesmo assim, se morrer, acordar no inferno, porque você não está em Cristo, mas em uma igreja. Presta atenção. Só Cristo salva. Só Cristo salva. E é por isso que falamos e repetimos, é tudo sobre Jesus. E é por isso que a gente se batiza, por obediência e porque a gente crê em Jesus. E o que a gente vai fazer agora é isso. Agora a gente vai continuar a pregação, a segunda parte da pregação. Essa foi a primeira parte. E nessa primeira parte eu queria encerrar essa primeira parte te trazendo a reflexão. Será que você creu no verdadeiro Cristo? Será que você entendeu o que Jesus fez por você? Será que você sempre olhou para Jesus apenas como alguém na história, que foi uma pessoa boa, que fez coisas boas, um exemplo de amor? Ou você entendeu que Ele era o Deus que se fez homem para morrer pelos meus pecados? E caso contrário, nós estaríamos eternamente condenados. Faça essa reflexão. Eu queria te fazer um desafio. Caso se você foi realmente desafiado através dessa mensagem, se você de alguma forma teve um chacoalhão aí dentro de você, e você quer conversar, ou quer confessar, falar, olha, eu preciso colocar minha mente em ordem, eu preciso colocar meu coração em ordem, eu estou entendendo que eu não vivia da maneira certa, eu estou entendendo que eu preciso me arrepender, eu estou entendendo que eu preciso crer no verdadeiro Cristo. Talvez você, depois de ouvir essa mensagem, esteja pensando, eu acho que eu não entendi o Evangelho, eu acho que agora eu estou entendendo o Evangelho. Eu não sei qual é a sua situação, se esse é o seu caso, se você quer conversar, se você quer colocar alguma coisa para fora. Quero te convidar para um café essa semana. Pode ser? Quero te convidar para tomar um café. Não é um café preto, café marrom. Café especial. Top, por minha conta. Ó, e ainda bota um pão de queijo na fita. Ó, eu queria te convidar a fazer parte da família de Cristo. Eu queria te convidar a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu queria te convidar à certeza que João 3 traz. A certeza da salvação. João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo tanto, que
que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembre-se agora dos próximos versículos. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar. Não há condenação quem crê em Jesus, mas quem crê nele já está condenado por não crer em Jesus. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Ou você vai permanecer na condenação dos seus pecados? Aquele que está em Cristo é nova criatura. A velha vida se passou e uma nova vida teve início. Glória a Deus. Como é bom saber que temos uma nova vida em Cristo, por Cristo. Como é bom. A gente vai orar. A gente vai fazer uma oração. Depois da oração, eu vou te convidar a chegar perto da piscina, ao redor da piscina. Pode ser? E nesse processo, algumas pessoas vão rapidinho trocar de roupa, colocar roupa de batismo, né? E tal. E depois, quando a gente chegar ali na piscina, a gente vai continuar a mensagem, a gente vai ouvir os testemunhos das pessoas que creram em Jesus e hoje querem publicamente declarar essa fé. Bom, então eu vou orar. Depois da oração, a gente chega ali pertinho da piscina, pode ser? Pai querido, obrigado porque o Senhor nos amou sendo nós pecadores. Obrigado porque o Senhor nos amou mesmo sem a gente merecer, Deus. Obrigado porque o Senhor nos amou não por sermos bons ou por fazermos qualquer coisa boa. O Senhor nos amou mesmo sendo inimigos e merecedores da tua ira. O Senhor nos amou incondicionalmente. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Jesus morreu por causa dos meus pecados. Eu pequei. E obrigado porque eu recebi a Cristo. Eu nasci de novo. Obrigado, Deus, porque essa igreja é uma igreja de discípulos que entenderam que precisavam de um Salvador. E o Senhor as alcançou. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, mesmo estando mortos em nossas transgressões, o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. Nós celebramos a Cristo, glorificamos a Cristo e queremos proclamar essa salvação que recebemos de graça. Obrigado, Senhor. Não existe nada mais que possamos dizer a não ser obrigado. Oramos em nome de Jesus.